Pronto. A gente está agora nessa reta final, né? Uma campanha muito diferente do que a gente costuma fazer, né? Essa dificuldade de estar próximo das pessoas que não. Deixa eu estou admitindo as pessoas aqui também. A gente costuma fazer política no contato com as pessoas, né? No olho, uma política que, como é dedicada às pessoas, precisa das pessoas para acontecer, está sendo feita de uma maneira muito difícil por conta dessa conjuntura que a gente está vivendo, que ainda não passou, né? Por mais que pareça em alguns lugares que a pandemia foi superada, muito pelo contrário, atingindo números muito altos ainda de mortes aqui no Brasil. A gente não sabe quando vai chegar a vacina, então esses encontros online têm sido a oportunidade que a gente tem, de fato, de conversar um pouco mais com as pessoas e apresentar um pouco das nossas avaliações sobre a conjuntura política, sobre o processo eleitoral, sobre a importância da gente fazer algumas disputas nesse momento. E aí, novamente, 2020 tem se mostrado como uma eleição que, de fato, a representação, né, a cara da representação política está novamente sendo questionada, né? Essa política que é feita por poucos, por um estereótipo da nossa sociedade que se diz universal, mas que de universal não tem nada, né? Muito pelo contrário, é um segmento muito específico que tomou todas as decisões e definiu as prioridades políticas historicamente no nosso país, não dá conta, como não tem dado, de dar as respostas suficientes para a gente enfrentar tanto esse momento de profunda crise, quanto também problemas historicamente colocados no nosso país, como é a questão da desigualdade, como é a questão também, né, da desigualdade que é atravessada pelos debates de gênero, raça. Então, a gente conseguir fazer esse debate hoje também mostrar de que lado nós estamos na história. E aí, a gente fez um encontro dedicado à turma, né, da Unifesp hoje, porque a universidade pública, inclusive, tem sido sistematicamente atacada, né? Então, a gente poder fazer essa nossa mobilização e dialogar com a turma da universidade também tem esse sentido do compromisso nosso com a defesa da educação e uma educação transformadora, libertadora, que é desenvolvida muito nas universidades e que cada vez mais tem sido alvo de ataque de um governo que não tem nenhum compromisso com o pensamento crítico, né? Um governo negacionista, e falamos sobre tudo isso. E aí a gente montou esse papo com duas queridíssimas, né, que são, né, da Unifesp, a ministra Leonora Menicucci, professora sênior da Unifesp, né, a Lumena, também professora da Unifesp, e o Fábio, que ajudou a gente na articulação dessa construção, presidente da Associação de Docentes da Unifesp. A ideia aqui é poder apresentar um pouco a minha candidatura para vereadora na cidade de São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores, uma candidatura muito compromissada com a vida das mulheres, que quer retomar um processo de construção de políticas públicas para as mulheres. Por isso que a gente chamou esse debate, esse encontro, na verdade, com essa chamada, né, mais mulheres na política, para construir mais políticas para as mulheres. Não é só mais mulheres em representação formal, mas mulheres comprometidas, né, com a superação da desigualdade de gênero, com a emancipação das mulheres. E aí eu vou passar para o Fábio para ele também se apresentar, dar uma palavra e a gente poder caminhar com o nosso encontro e poder conversar um pouco sobre a importância da agenda de gênero nas eleições municipais de 2020. E é isso. Obrigada, pessoal. Bom, obrigado, Vivi. Boa noite. Eu saúdo, né, vocês da campanha que estão aqui com a gente da Unifesp. A gente fez uma divulgação nos últimos dias. Bom, tem minha pequena mulher aqui querendo participar da... Põe ela aí, Fábio. Daqui a pouco ela vem. Então, eu acho... A gente fez umas divulgações nos últimos dias, aí acho que a gravação é importante para a gente divulgar depois, porque eu acho que a candidatura da Vivi, ela tem uma importância muito grande, porque ela dá um passo adiante muito importante no debate da participação das mulheres na política
e do feminismo, né? Eu gostei muito, participei de algumas conversas, algumas plenárias da candidatura, ainda quando era pré-candidatura, me marcou muito a construção da agenda em temas, por exemplo, a mulher que mora na periferia e tem que trabalhar no centro e ela não tem com quem deixar os filhos, ela precisa do filho. Então, como questões práticas do dia a dia, né, de como viabilizar para essa mulher a autonomia, e autonomia econômica, financeira, que é importantíssima, né? Sem que isso signifique rebaixar uma agenda importante do feminismo. Então, eu achei eu acho a candidatura da Vivi bastante inovadora nesse sentido, né? Porque ela dá um passo adiante muito importante e sempre dialogando com o modo petista de governar, com a elaboração, com foco na política pública. Então, é a política pública para a mulher, porque a mulher precisa no dia a dia. Então, eu gostei muito disso, achei que é uma candidatura com um mandato viável, com um discurso viável, com uma importância muito grande e que tem uma possibilidade de a gente dialogar amplamente com a população, né? A ideia de trazer a Vivi para apresentá-la à Unifesp é exatamente porque na universidade em que o feminismo ele é estudado também, né? Se pensa como ele pode ser viabilizado na sociedade. Eu acho que essa proximidade é muito importante. Eu pedi para que ela abrisse, não eu, porque por razões óbvias, né? Então, seja bem-vinda, Vivi, e sempre que precisar voltar à Unifesp, pode contar com a gente, com a do Unifesp, nós estamos sempre com as portas abertas. Obrigada, Fábio. Essa história que você conta, né, sobre o feminismo, né, do dia a dia, o feminismo que transforma a vida das pessoas, tem muito a ver, acho que, com a construção que todas nós três aqui falamos, né? Não é um feminismo tópico, né? É um feminismo real, possível e que precisa de bases para ser construído, e por isso esse foco na construção das políticas públicas para as mulheres, muito a ver com a defesa do tipo de democracia que a gente quer construir no nosso país. Então, eu vou passar para a Lumena primeiro, para ela fazer a sua fala inicial, depois a ministra Eleonora. Boa noite, gente. É muito bom estar aqui hoje com a Eleonora, uma pessoa que a gente tem uma referência, né, sempre, de muito tempo. Fábio, que é um colega que a gente está aí militando, né, Fábio, nessa universidade por muitas coisas. E está junto com a Vivi, que acho que nos provoca com duas questões muito importantes, Vivi, que é mais mulheres na política e mais política para as mulheres. É fundamental ter mais mulheres na política, mas com certeza não qualquer mulher, como você falou, né? Por isso que é tão importante estar com você, que é uma candidatura que a gente sabe, tem acompanhado, que busca qualificar a sua candidatura com muitas conversas temáticas, aprofundando vários temas, não uma coisa superficial, enfim, mas aprofundando e trazendo discussões importantes. A gente sabe da sua defesa dos direitos, do acesso aos direitos, sua defesa da vida. Então, são mulheres como você que a gente precisa na política. Por isso que é tão importante estar conversando aqui hoje com você, né? Acho que não tem como começar a conversa sem a gente lembrar que, infelizmente, passamos de 160 mil mortes pelo coronavírus, né? Mortes que poderiam ser evitadas se fosse um outro governo federal, estadual e municipal. A gente, dos 100 mil mortos, a gente fez uma campanha grande, né, de denúncia, e fico triste de saber que estamos passando, daqui a pouco estamos fazendo de novo uma campanha nos 200 mil, porque, infelizmente, esses governos não fazem o que deveriam fazer, né? Quando eu pensei nessa conversa nossa, eu me lembrei daquela música que foi feita em resposta a Martim da Vila, né? Que falava assim: nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, e acho que essa conversa das mulheres, a gente tem que cada vez mais engravidar a palavra mulheres. Não existe uma mulher, um jeito de ser mulher. Existem muitas formas da gente estar pensando nas mulheres, né? Nós somos muitas, somos diferentes, somos singulares, nós temos diferentes gêneros, identidades sexuais diferentes, raça, idade, acesso à renda, ao trabalho, a questão da solidão, da inserção em redes afetivas. Eu trabalho agora com mulheres presas, né, que estão no presídio feminino. É um outro lugar de você falar da mulher, né? Corpos sexualizados, corpos rejeitados, corpos gordos, negros, enfim. Então, eu acho que quando a gente fala de mulher, a gente tem que ampliar sempre, sempre essa possibilidade de que muitas de nós caibamos na palavra mulher, né? Que ela possa ser, de fato, uma palavra que dá conta dessa diversidade que a gente tem. E a gente tem visto, né, de uma forma muito triste, sempre nesse período, mulheres silenciadas, anônimas, violentadas,
mas também no trabalho que eu tenho feito em algumas regiões de periferia, muitas mulheres guerreiras, lideranças, né, trazendo esperança para aquele território, resistindo, fazendo coletivos. Acho que tudo isso está junto quando a gente pensa em políticas para as mulheres, né? Em tempos de estupro culposo, né, que a gente está vivendo agora de modo absurdo nessa semana, é importante também a gente poder ampliar essa rede, ampliar a voz, nossa capacidade de visibilizar o que parece tão absurdo e é real, e acontece, né? A gente tem, falando da universidade, né, Fábio, a gente tem uma pesquisa na universidade hoje, na pandemia, que é uma pesquisa que acontece, em 6 campos da Unifesp, 16 territórios vulneráveis. Essa pesquisa tem mostrado a centralidade do sofrimento das mulheres e da resistência das mulheres na pandemia, né? 66% das pessoas que moram nesses territórios vulneráveis, que pega favelas, ocupações, morros, são mulheres. E a pesquisa tem mostrado o aumento da violência, o medo da violência. Elas conseguem, inclusive, falando com pessoas que elas não conhecem, referir o medo da violência. Elas têm tido uma situação muito grande, muito forte, de ficar em casa sozinha com os filhos, sem ninguém para ajudar, não tem a escola e não consegue trabalhar. Os maridos, né, que estavam fora e agora ficam o tempo todo, muitas vezes mais tempo em casa, sem renda, nervosos. Então, a violência está aumentando também para a criança, para a mulher. Nós temos uma pesquisa num dos territórios que mostra que 9,8% das pessoas estão passando fome. Então, é uma situação, uma desigualdade que já existia, que a pandemia está amplificando, e a mulher que vivia mais fortemente essa desigualdade agora está também colocada de forma ainda mais grave nessa situação. Eu entendo que o convite que a Vivi faz, põe essa conversa para a gente, como é que a gente transforma essas indignações que a gente tem em rede de solidariedade, em políticas públicas, né? E aí, para ir fechando, eu acho que, para além de políticas específicas para as mulheres, né, nós temos aqui a nossa sempre ministra Leonora, que é uma liderança para poder nos ajudar a qualificar políticas específicas para as mulheres, ajudar a pensar na cidade, no Estado, né, nos territórios do Brasil. Essas políticas, elas, enquanto tiver desigualdades e violências, elas são muito importantes, são fundamentais, né, que nem agora que a gente está vendo no município de São Paulo, o enfraquecimento da rede de apoio às mulheres que sofrem violência, né, porque o governo municipal não está preocupado com isso. Mas eu acho que também a gente tem que considerar, uma outra perspectiva, a gente tem que lutar para que as mulheres sejam consideradas em todas as políticas, de habitação, de saúde, de geração de renda, de trabalho, de mobilidade, enfim. Porque isso também é um outro lado das políticas públicas que tem que incluir as mulheres e que acho que, para isso, a gente tem que também fortalecer, e acho que a Câmara Municipal tem um papel importante nisso, fortalecer que o desenho de política seja feito com as mulheres, não sobre as mulheres. A Câmara possa ajudar a criar espaços de escuta, espaços de dominação coletiva, espaços de fiscalização, possa ser um espaço de dar voz e escuta para os vários coletivos de mulheres que nós temos, para que a gente possa ter, portanto, um jeito de pensar as políticas para mulheres que dialoguem com as mulheres, que elas possam ser protagonistas dessa construção. E aí, Vivi, eu aposto muito na sua candidatura para que a gente possa, na Câmara Municipal de São Paulo, né, reverter esse desmanche que o Bruno Covas está fazendo na cidade, desmanche de políticas públicas, desmanche de política para a população de ruas, para a política de mulheres, enfim, a gente consiga reverter isso, né? Tendo um prefeito comprometido com a defesa da vida, mas para isso tem que ter na Câmara pessoas como você, que possam nos ajudar a fazer essa defesa da vida dali, né, com prioridade para as mulheres, na sua multiplicidade de muitos jeitos de ser mulheres, né? Mulheres trans, mulheres hétero, mulheres homens, enfim, né? Todos os jeitos de ser mulheres, a gente possa ser contemplada com isso. Eu tenho participado de movimentos muito bacanas, depois quero até te colocar em contato na Zona Sul, na Zona Oeste da cidade, né, de mulheres que se chamam Somos Mulheres Gordas, fazemos dança na rua, somos mulheres negras, enfim. Então, acho que você vai ajudar a fortalecer essa rede que é tão importante para poder pensar nas políticas de mulheres, né? Obrigada por essa conversa e estamos contando com você na Câmara. Muito obrigada, Lumena. Muito bom. Acho que são algumas das perspectivas que sintetizam o projeto dessa candidatura. Obrigada pelo apoio. Ministra, está com você. Microfone já pronto. Dar um beijo enorme na Vivi, primeiro, né, cumprimentar a Virgínia, mãe da Vivi, que está aqui, e cumprimentar a minha querida Lumena,
embora sejamos do mesmo departamento, ela entrou quando eu estava fazendo outras coisas, tinha voltado do golpe, né? E o Fábio, nosso querido companheiro presidente da Dunifesp, que nas priscas eras da Dunifesp, nas fundações da Dunifesp, eu fui de 2 diretorias dela. E, bem, Vivi, primeiro eu quero, como a Lumena o fez, homenagear os mais de 160 mil mortos pela Covid, né? E homenagear também a Mari Ferrer, que é a moça que foi, além de ser estuprada por um empresário, ela foi humilhada, vilipendiada, e no dia da audiência do júri dela em Santa Catarina, e daí surge uma frase terrível da promotoria, que retirou hoje, depois de grandes protestos, o estupro culposo, né? Isso não existe na figura jurídica, isso não existe. Então, homenagear a Mari em nome de todas as mulheres que são estupradas no Brasil, que são violentadas, que são agredidas, independente da cor, da raça, do credo, da idade. Vivi, você está concorrendo para a Câmara. Nós já temos conversado muito, né? O que é ser vereadora numa cidade tão grande, feito São Paulo, e tão desmontada, feito São Paulo, né? Sobre as questões das políticas para as mulheres, você foi da Secretaria Municipal de Mulheres do Haddad, com a Denise Dal, quando ela era secretária, né? E eu ministra. Nós sabemos, e você sabe muito bem, quais são as prioridades das políticas para as mulheres, das políticas públicas para as mulheres nas cidades, porque é no município que as pessoas nascem, vivem e morrem. Então, é no município onde as políticas públicas têm que acontecer. Nós, no âmbito nacional, formulamos e repassamos recursos, mas é no município que ela acontece. Não é em outro lugar. Né? Então, você como vereador, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira, é cobrar onde estão os ônibus lilazes. Que eu entreguei 2 para a prefeitura, na época que vocês eram da secretaria, para levar o serviço de enfrentamento à violência para as áreas do campo da floresta. Entreguei 2 para cada estado. Aqui o Alckmin não quis, então ficou com a Haddad. Ficou com vocês. Agora eu quero saber onde estão esses. O que eles estão fazendo? Porque a outra questão que você tem que pensar é que você está sendo candidata num momento de pandemia. A pandemia não acabou. Num momento de pandemia que foi absolutamente acirrada com a situação do neoliberalismo já implantado no país. Então, a pandemia veio escancarar todas as desigualdades. Né? E a desigualdade de gênero foi escancarada, mas ela não é nova. A desigualdade de gênero e desigualdade de raça são, junto com a desigualdade de classe, estruturantes do capitalismo.
e também estruturante de uma democracia mais radical. Você, como vereadora, terá que legislar. A mulher na política, ela faz a diferença. Uma mulher na política muda a tua vida. Uma mulher na Câmara dos Vereadores, ela muda a vida de muitas mulheres. De muitas mulheres, e ao mudar a vida de muitas mulheres, ela muda a vida de uma sociedade. Porque eu posso. Eu, enquanto mulher, eu posso. Meu corpo me pertence. Então, eu posso e tenho o direito de ter condições de decidir sobre ele. Então, o que é uma cidade saudável? E o que você tem que legislar? É uma cidade sustentável. Uma cidade sustentável é onde todas as pessoas tenham o pleno direito do ir e vir e a garantia do acesso aos equipamentos de saúde, de educação, de lazer, de cultura, enfim. E a violência contra as mulheres, você sabe tão bem quanto eu. Nós temos discutido isso muito. Ela aumentou assustadoramente durante a pandemia. Não é por causa da pandemia. Não é por causa do coronavírus. Não é por causa do confinamento. É fundamentalmente por causa do patriarcado, que torna as relações misóginas dentro de casa. A mulher com o agressor, ela está 55 mil vezes mais vulnerável. Então, a nossa proposta é retirar as mulheres de casa com as crianças, exigir que o poder público pague um aluguel social para essas mulheres ficarem, porque tem um desmonte dos equipamentos de abrigamento das mulheres. Obrigada. E as mulheres, para pedir ajuda, nós estamos fortalecendo na Fundação Perseu Abramo, no PT, a proposta do X vermelho na mão. Lá em Porto Alegre, o companheiro Edgar Preto, deputado estadual, fez a máscara roxa. Como não tem máscara roxa, a mulher chega na drogaria, a drogaria já está em comum acordo, articulada. Isso é lá em Porto Alegre. Aliás, no Rio Grande do Sul. Está articulada. E articulada, sobretudo, com as patrulhas Maria da Penha. A mulher chega e fala, eu quero uma máscara roxa. Isso é um sinal que ela está em situação vítima de violência. Então, a drogaria acompanha a atendente, a acompanha até a porta e onde já está a patrulha Maria da Penha. Aqui, nós estamos, no âmbito nacional, nós estamos defendendo o que o Conselho Nacional de Justiça defendeu, o X vermelho. A mulher chega, pede um remédio, ou pede qualquer coisa, mas ela abre a mão. E na mão tem um X vermelho. Então, aquela mulher está vítima de violência. Então, eu trabalho em Heliópolis, e você sabe disso, e no CDCM de Heliópolis, onde eu trabalho toda quarta-feira e continuo online com elas, quando elas passaram a atender presencialmente, agora recente, tem um mês, teve um aumento de 32% de demanda de mulheres com queixa de violência doméstica e sexual. Então, você
sem dúvida nenhuma, terá que fazer legislações que recuperem os serviços, os serviços de acesso das mulheres. Por exemplo, na área da saúde integral da mulher, você tem que fazer uma legislação que recupere os serviços de aborto legal, porque eles estão inteiramente desmontados. Aqui em São Paulo, Pérola Baito está quase que fechado para este fim. Né? E os CAPs na área de saúde mental. Então, são fundamentais ter leis ordinárias que fortaleçam esse serviço. Não é? Portanto, Vivi, eu não tenho a menor dúvida de que você é a candidata. E esse 40 ali sorrindo com um chapéu parecendo de Pinóquio preto. Assim. Cuidado para não voar, hein, 40. Aí, você, sinceramente, tenha em mim sempre, sempre, você sabe disso, uma apoiadora de primeira linha, de primeira fila, não é? Porque eu acredito em pessoas com a tua garra, com a tua determinação. E essa live na Unifesp, ela é fundamental. Fundamental para que você fale mais e para que as pessoas te conheçam mais. Não que eu fique falando, a Lumena ficamos falando, porque eu, então, já sou figurinha na Unifesp. Então, veja bem, eu quero que as colegas e os colegas da Unifesp conheçam a nossa candidata, a minha candidata a vereadora, né? Que é você. Então, você tem que falar mais nessa live. Entrego a palavra a você para que você fale mais. Só antes de terminar, um recadinho para a Lumena. Lumena, o batom é 03 Cola Pop da Clinique. Melhor dica da noite. Obrigada, viu? Nada, querido. Ministra, muito obrigada também pela fala. Você sabe que é uma grande inspiração, como a gente estava falando antes de começar aqui, você tem dito, né, que se reconhece em mim quando era mais jovem, eu espero, né, lá na frente falar, eu sei onde eu cheguei, porque eu me reconheço na ministra que me inspirou tanto, assim. E eu gosto, e aí então vou pegar a fala de volta, já que a senhora me concedeu, para poder contar um pouquinho dessa candidatura para quem está aqui nessa sala conosco hoje. Para quem não me conhece, está me conhecendo hoje, eu tenho 31 anos, eu sou advogada, eu me formei na Universidade de São Paulo, também estudei na Universidade Pública, foi ali que eu encontrei o movimento feminista, inclusive. Foi onde eu entendi, me descobri feminista, e por isso que, para mim, a defesa da universidade tem tanto significado, porque num país que convive com altas taxas de feminicídio, que convive com altas taxas de estupro de mulheres e meninas, né? Que convive com altas taxas de violência doméstica, é muito triste que a gente só ouça falar de feminismo nos bancos das universidades e que qualquer debate, né, em relação ao feminismo esteja sendo cada vez mais perseguido. Obviamente que somos cada vez mais perseguidas porque a nossa luta e a nossa resistência conquistou avanços, porque a luta das mulheres retira privilégios e é muito dolorosa para setores da sociedade, mas porque também esse mundo que a gente quer construir, de fato, é uma revolução na vida das pessoas. Falar de igualdade,
de enfrentamento das desigualdades, de justiça, do jeito que a gente fala, é de fato pensar um mundo que ainda não existe, que mais que está em construção na minha avaliação, e que esse momento da eleição diz muito sobre isso. A gente não disputa um processo eleitoral para sentar numa cadeira e fazer um ajuste ou uns concertinhos para que essa democracia continue funcionando, mas de fato a gente quer aprofundar a construção da nossa democracia, essa democracia que há muito foi construída sem nós, né? É sobre isso que a gente diz quando a gente fala da nossa subrepresentação. É uma democracia que é muito falha, porque as prioridades políticas, as decisões, o que é feito, como o país se desenvolve, para onde ele é construído, não tem a vivência das mulheres como uma das perspectivas, não encara o que são as demandas da vida das mulheres, não respeita o que é, de fato, incluir as mulheres na estratégia de construção desse país e dessa sociedade, na verdade, como um todo. E aí, quando o pessoal me pergunta, né, mas nossa, é muita coisa para uma cadeira de vereadora, para um cargo de vereadora, eu falo, é verdade, talvez seja. Mas eu acho que não, principalmente porque acho que os nossos espaços de representação, eles têm que estar muito linkados com o que é a luta social, a luta institucional, o trabalho desenvolvido nos espaços, né, de representação institucional não podem estar desconectados com o que é a luta construída pelos movimentos, e aí o movimento feminista, para mim, tem um grande destaque, porque é onde, né, a gente tem conseguido nos organizar para enfrentar o que é a violência e a opressão que o machismo causa nas nossas vidas. Eu, como a ministra falou, a minha experiência, né, na gestão pública é da Secretaria de Políticas para as Mulheres na gestão do prefeito Fernando Haddad, essa secretaria que não é uma inovação, mas, na verdade, um passo do que foi a construção do debate de políticas para as mulheres aqui no nosso país, que começou lá atrás, começou muito antes dessa secretaria. A gente tem experiências na década de 90, mas, de fato, a consolidação disso enquanto prioridade nasce no governo Lula e se aprofunda de forma muito intensa no governo Dilma. E eu tive a oportunidade de, durante os meus 4 anos de secretaria, conviver com o que era a experiência da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, dirigida pela ministra Eleonora, e que permitiu que a gente, de fato, estruturasse uma política pública aqui na cidade de São Paulo. Esse puxar, né, essa prioridade que foi dada no governo federal fez com que a gente aqui na maior cidade do país pudesse recuperar um tanto do atraso que a gente sofreu depois que o PT sai da gestão municipal e a coordenação, né, o que era a coordenação de políticas para as mulheres, é completamente esvaziada. E aí acho que eu quero retomar, a ministra falou dos ônibus, que para mim foi um grande avanço que a gente viu cada vez que a gente viu chegar nos cantos mais periféricos dessa cidade, chegou nas aldeias indígenas, chegou nas divisas da cidade, do fundão de Parelheiros, do fundão da Zona Leste, de todos os fundões da cidade, permitiu que mulheres conhecessem as políticas para as mulheres, porque foi isso que a gente fez com as unidades móveis, né? E que hoje, de fato, ficaram paradas. A última vez que eu as vi, ministra, elas estavam num cantinho bem escondidas no meio do Carnaval de São Paulo. E porque essa é a prioridade que esse governo municipal, esse governo tucano tem com o enfrentamento à violência. Não à toa, ele encerrou a Secretaria de Políticas para as Mulheres depois de um grande esforço de trabalho e também orçamentário na construção daquela secretaria no primeiro dia de gestão. A gente aqui, né, hoje tem a Casa da Mulher Brasileira em funcionamento, que, na minha opinião, é uma das grandes revoluções no atendimento a mulheres em situação de violência, que pega o que é o principal problema, né, no atendimento e no enfrentamento à violência, que é a revitimização das mulheres e a desarticulação dos serviços de atendimento a mulheres em situação de violência, unifica, constrói uma estratégia única, né, de trabalho para que a gente possa fazer esse enfrentamento na sua transversalidade no judiciário, mas também na assistência social, nas medidas de trabalho e também de moradia e outros
programas sociais, e ela foi inaugurada só no final do ano passado, mesmo a nossa gestão e a gestão da ministra Eleonora ter entregue ela prontinha, né? Em dezembro de 2016, para a próxima gestão simplesmente inaugurar. A casa de passagem é um equipamento revolucionário também para que a mulher possa se proteger naquela noite, naquele dia que ela está sofrendo violência, que foi construída do lado do primeiro centro de referência da cidade de São Paulo, que é o Eliane de Gramont, também continua fechado e agora corre risco de ter a sua função desviada, porque esse governo não constrói, não avança no que é a rede, né, de enfrentamento à violência contra as mulheres. Recuperar esses serviços, recuperar essa política precisa de um esforço muito grande e a gente não pode depender somente de um executivo comprometido com a vida das mulheres. Acho que essa também é uma das nossas principais preocupações e por isso que eu coloco hoje a disputa do legislativo com tanta centralidade. Não dá para a gente ficar à mercê de ter um governo municipal que coloque isso como prioridade. Obviamente que um governo municipal no executivo, né, ele é fundamental para que a gente avance, mas a gente precisa de pessoas na Câmara Municipal que possam fazer esses enfrentamentos e que possam construir legislações que transformem essa política que foi de governo até agora em políticas de Estado, né? E é essa tarefa que eu me proponho a cumprir na Câmara Municipal. Essa é uma campanha que não esconde o quão feminista não esconde o quão comprometida ela está com a vida das mulheres, porque se nesse momento de profundo retrocesso que a gente está vivendo no país, a gente não reafirmar as nossas posições e os nossos compromissos, essa boiada vai continuar passando. A gente talvez não esteja vivenciando mais retrocessos porque existem movimentos organizados, sociedade civil organizada, histórico de luta no nosso país, que garante um tanto, né, da nossa resistência. E isso é demonstrado nas diversas políticas que ainda permanecem, mas com muita dificuldade. E aí eu acho, mas como a ministra sempre me ensinou, e acho que esse é um dos grandes ensinamentos que eu aprendi, é que a gente não é mulher para ficar falando só de mulher, né, ministra? Que as mulheres, elas são a referência, né, a partir da qual a gente constrói o nosso sentido de sociedade, inclusive porque, historicamente, as mulheres foram alijadas das decisões e das prioridades políticas, e eu tenho muita convicção que uma cidade melhor para as mulheres é uma cidade melhor para todos, então priorizar a construção de política de uma cidade melhor para as mulheres não é não priorizar o restante da população, os outros 49%, 48% da nossa população, mas é de fato uma reparação histórica, tendo em vista a falta de proteção, de prioridade que as mulheres sofreram no nosso, né, na construção das políticas públicas. Mas essa também é uma candidatura que quer trazer o olhar e a experiência das mulheres para todas as discussões. Ano que vem a gente tem discussão de plano diretor, ano que vem a gente tem discussão de retomada das aulas, e isso fala sobre todas as pessoas da cidade. Mas eu tenho certeza que as mulheres têm, né, que a gente tem um olhar diferenciado do que foi o planejamento orçamentário, o planejamento urbano da nossa cidade até esse momento, e por isso que colocar as mulheres no centro dessa discussão significa redesenhar a forma como a nossa cidade foi construída. Só não, né? Eu gosto de dar o exemplo que o Fábio traz, porque para mim é muito sintomático. Os homens normalmente pensam como eles vão de casa para o trabalho, do trabalho para casa. As mulheres não, elas precisam ir de casa para a creche, da creche para o trabalho, do trabalho para o mercado ou para a UBS e dali para casa. Essa diferença com a qual as mulheres se locomovem e existem na cidade faz com que as nossas políticas públicas no todo, de transporte, de moradia, de oferta, né, de trabalho, e geração de renda, de saúde, tenham que ser repensadas. Aqui eu não estou falando em consolidar a divisão sexual do trabalho. Não é esse o meu objetivo de forma alguma.
O que eu quero é construir políticas que possam enfrentar essa divisão que sobrecarrega. E nesse momento da pandemia, a gente viu como as mulheres são, sim, muito sobrecarregadas pela divisão sexual do trabalho. Mas eu acredito que num processo, na recuperação, né, da nossa democracia, a construção de políticas públicas é fundamental para que a gente possa inverter e repensar essa lógica misógina, machista, que constrói e fundamenta a nossa sociedade. E um outro compromisso que também acho que a gente precisa recuperar, e o caso da Mariana Ferrer hoje, para mim, é sintomático em relação a isso, em 2016 nós tivemos uma derrota muito grande aqui na cidade em relação ao Plano Municipal de Educação e Educação em Gênero nas escolas. Ali a gente viu se articular o Escola Sem Partido, a gente viu a transformação, né, do que é um debate mais do que necessário na nossa sociedade, da educação, tocar e, na verdade, ter como também uma das suas prioridades essas temáticas, e infelizmente transformaram no que é essa pauta, né, da ideologia de gênero, e que nada tem a ver sobre isso, tem a ver sobre proteção, tem a ver sobre entender, né, os papéis que cada um de nós cumprimos na sociedade, que não são naturais e que precisam ser desnaturalizados, na verdade, e tratar, né, sobre o que é esse tipo de violência, o que significa na vida de homens e mulheres esses papéis que são construídos e que reforçam violências, que reforçam um mundo de desigualdade. Também me solidarizo muito a Mariana, porque me deixou completamente enojada a posição do advogado. Eu, como advogada criminalista, que atuo muito na defesa, acho que o direito de defesa não é aquilo, não tem nada a ver com aquilo, muito pelo contrário, o direito de defesa é o que a gente vem batalhando há tanto para garantir, e que foi completamente desvirtuado e naquele vídeo que a gente assistiu. E é desvirtuado todos os dias, todas as vezes que uma mulher criminalizada pela vida dela a partir do momento que ela sofre uma violência. Essa deslegitimação das vítimas é o que tem de mais comum na justiça brasileira e que a gente precisa contribuir e enfrentar. E como os casos de estupro são casos muito difíceis de comprovação, se para esse caso que era recheado de provas a gente viu a justiça falhando mais uma vez, imagina para os casos que acontecem sem nenhum tipo de prova. E acontecem dentro das famílias, acontecem com crianças, que são a maior parte das vítimas de estupro do nosso país. E essa transformação, por isso que eu, como advogada, também sempre tive a construção no campo das políticas públicas. Essa transformação, ela precisa ser anterior, ela precisa ser no ensino, ela precisa ser na mudança de cultura necessária da nossa sociedade. E é isso que a minha campanha se propõe, uma campanha dedicada às mulheres, à retomada, à reconstrução da democracia do nosso país e da defesa da luta popular, dos serviços públicos, como motores, né, para que a gente possa, de fato, enfrentar e retomar um projeto de esperança, que eu acho que é isso que o nosso país está precisando. Em 2018, as pessoas quiseram renovar a política negando a política, e o resultado a gente já tem visto, como, né, o que tem acontecido no nosso país nessa renovação. Eu estou propondo uma nova renovação, uma renovação pela política, mas a política da maioria, a política daqueles que mais precisam, das pessoas comuns que sabem da dificuldade que é construir suas vidas numa cidade tão desigual quanto São Paulo, mas que sabem também que é possível, sim, construir um outro modelo de sociedade. E é isso, pessoal. O candidato gosta de falar muito, então eu sempre falo, mas eu queria agradecer vocês por estarem aqui. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser deixar algum comentário, fiquem à vontade, tá bom? Obrigada. Para quem quiser me conhecer mais, eu estou na rede social, @vivimendes_sp. Estou no meu site, sitedavivi.com.br. O meu número é 13180, 13 do PT, 180 pela vida das mulheres. Essa política é incrível também, que foi construída nos nossos governos e que está sendo desmontada e precisa ser defendida. E eu agradeço imensamente a participação de todos hoje.
Muito bem. Muito bom, Vivi. Deixa o seu número na geladeira, que todo mundo fica vendo o número, assim, vai lembrando. Entendeu? É isso. Mas o bom de ter escolhido 180 é que depois que eu explico para o pessoal do Disque Denúncia, ninguém mais esquece. Disque 180. É isso. Ligue 180. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Porque se vocês tiverem contemplados, ministra, Lumena, Fábio, vocês querem complementar com mais alguma coisa? Eu só quero registrar que hoje é um dia muito triste. Esse final de semana eu faço uma pesquisa na Cracolândia, nós temos ali pesquisadores nossos que moram lá, foram assassinadas 2 mulheres, uma mulher com seu filho pequeno e uma mulher trans na rua, as 2 pelos companheiros, enfim. Então, hoje a nossa reunião de pesquisa foi bem triste, assim, bem complicada, né? E aí só quero, falando de coisas tão difíceis, né, só quero falar, terminar, né, de falar aqui, lembrando, eu tenho me alimentado só da poesia, não tem outra coisa que tenha conseguido fazer depois de uma reunião dessa, ouvindo tudo isso que a gente ouviu hoje de manhã, está aqui conversando, né? E tem uma poesia curtinha da Cora Coralina, acho que é uma mulher bem correta, assim, que vale a pena a gente estar sempre com ela, né? Ela fala assim: mulher da roça eu sou semente, sou pedra. E pela minha voz cantam todos os pássaros do mundo. Então, hoje eu olhei para essa poesia de um jeito diferente, depois de ficar sabendo desses 2 feminicídios, né? Eu acho que a gente também tem que lembrar que a nossa voz é uma voz potente, né? Então, viva a poesia, né? Nos salva de vez em quando, né, Vivi? Muito bom estar aqui conversando, né? Com certeza, Lumena, uma bela mensagem. Acho, ai, eu me emocionei aqui. Que bom que você trouxe ela aqui pra gente. Bom, Posso gente, fazer só claro, fazer uma Fábio. fala? Então, no último sábado, eu fui até o Zonal da Brasilândia com um amigo nosso, professor Everaldo Andrade, da USP, né? Que lá a gente foi explicar uma parte do projeto de governo do Gilmar sobre a criação de um embrião de uma universidade municipal, né? Que eu acho que tanto a sua candidatura, a sua proposta, o programa de governo do Gilmar, eles estão muito ligados, né, ao plano de reconstrução e transformação do Brasil, foi lançado no mês passado, e lá a gente teve um retorno, né, que eu acho que é isso que eu gosto sempre de enfatizar, e eu acho que a sua candidatura ela é muito importante nesse sentido. As pessoas com quem nós estávamos conversando, elas falavam: olha, eu não quero migalha de universidade na periferia, eu quero o melhor prédio universitário na Brasilândia, né? A gente não quer migalha, a gente não quer o resto, a sobra, a gente quer o melhor e a gente quer uma política efetiva. E ali a gente estava conversando, a maior parte eram militantes petistas da Brasilândia, né? E discutindo como viabilizar aquilo. E eu acho que é nesse sentido que é muito importante quando você apresenta suas propostas, são propostas que, ou como a ministra apresenta, propostas que existem, foram experimentadas, tem já um repertório de execução, de implantação, e isso tudo vinculado acho que é muito importante, a uma forma de atuar, a uma forma de governar. E aí, para a sua campanha, eu gostaria de deixar o elogio, porque uma das coisas que sempre se fala do PT é que o PT não se renova, não sabe lidar com a comunicação, né? Gente, o que é a Vivi Mendes? Tipo, eu dormia, a Vivi está em outro partido, é isso? A sua comunicação está excepcional, você tá usando tanto rede social quanto conversar com as pessoas reais, fazer o trabalho de base e propondo políticas como essa que o pessoal da Brasilândia estava pedindo. A gente quer políticas reais, bem feitas e que a gente quer o melhor. A gente não quer puxadinho, né?
Então, eu acho que é muito importante valorizar essas candidaturas petistas, inclusive a do companheiro Gilmar Tato, né? No sentido de que o que se está defendendo é um partido que sabe governar, que sabe estar no legislativo, que, como qualquer um outro, erra, acerta, faz os seus balanços e vai avançar. Ele está se renovando. O futuro do PT não são as pessoas mal-humoradas como eu. O futuro do PT são os jovens esperançosos que estão puxando esse partido para frente como você. Então, parabéns. Tá? Eu acho que era essa a última coisa que eu gostaria de falar. E essa capacidade de síntese, de tratar do feminismo, questões práticas, sem que isso signifique uma falsa dicotomia entre as questões do direito ao corpo, do combate à violência contra a mulher, mas sem esquecer a pauta do dia a dia, mostra que o PT se renova, e ele se renova nessa juventude que você representa. Olha, o Fábio falando me animou aqui, e a Vivi também. Eu quero dizer que eu sou uma das coordenadoras dos NAPs e do NAP Mulher, e que participei, sou uma das que formulou e escreveu e discutiu com a direção nacional o Plano de Reconstrução Nacional, né? Que é onde estão todas as questões. Não é um rol de lavanderia, não. É todas as questões fundamentadas por que é necessário resgatar. Então, tem ações emergenciais durante a pandemia, ações transitórias, né? E ações estruturantes, né? Então, durante o plano todo, quem lê o plano vê que é uma insistência de mostrar que classe, gênero e raça são estruturantes dessas desigualdades que nós vivemos e estruturantes para radicalizar uma retomada, uma reforma, né? E, sem dúvida nenhuma, e ele é muito fácil para discutir com a população, porque ele parte de políticas e de ações que já foram feitas. Nós não temos, eu tenho insistido muito, nós não temos que inventar as rodas. A roda está aí. Nós já fomos governo, fomos golpeados, tirou a primeira presidenta eleita e reeleita sem nenhum crime de responsabilidade, foi um golpe parlamentar. Judiciário com o STF e tudo. Mas lutar contra esse golpe. Quando eu disse que, quando a Lumena entrou, eu não estava aí, eu estava no PT, no PT Nacional, construindo esta relação de articulação contra o golpe, né? Então, eu tenho certeza que a Vivi é uma candidata do centro de São Paulo, gente. O que é ser do centro de São Paulo? Ela não mora nos bairros A, B, C, D, não. Ela mora no centrão de São Paulo. E do centro ela se espraia. Eu tenho um colega, que é da Unifesp também, pediatra, e ele disse, mas ele é meio amicíssimo. Ele fala, eu vou votar na Vivi, lógico, é a candidata do centro da cidade, porque ele também mora no centro e vê a necessidade do centro, porque o centro congrega todas as periferias. Então, eu tenho certeza que o PT não tem só a forma petista de governar, tem a forma legislativa de agir, de ação. Né? Nossas bancadas
ao longo do Brasil. Hoje só eu gravei 6 vídeos para prefeito e vereadora do Brasil, não é daqui de São Paulo. Então, o modo petista de atuar no parlamento é diferenciado. É diferente porque nós sabemos o que é aprovar a desoneração da folha ou não aprovar, o que é aprovar a vacina e o que é não aprovar a vacina. Enfim, e daí por tantas, né? Então, é inimaginável pensar que o deputado que disse para Maria do Rosário, para a companheira, eu não te estupro porque você é feia, ela lascou um processo contra ele, ele teve que pagar 10 mil reais a ela. Né? Então, esse cara hoje, esse senhor hoje é o presidente do país. É inimaginável. Então, legislar também implica ter clareza de que governo que nós estamos e de que momento. E eu tenho certeza que a Vivi, por tudo que ela falou aí, ela sabe, e muito mesmo, o que é legislar para a população, para os mais pobres, para as mulheres, para a população LGBTI, para a população negra, para, enfim, para quem mora na cidade. Né? E, então, eu acho que você está pronta, Vivi. Obrigada, ministra. Eu também me sinto pronta, só falta os votos agora no dia 15. Não, e Fábio, ministra, Lumena, a gente fala de renovação, mas eu sempre fiz muita questão de falar que eu não cheguei aqui sozinha, né? Não sou fruto de algo completamente novo que está surgindo, muito pelo contrário. Se hoje eu tenho a oportunidade de ser uma das vozes da renovação política, foi porque o Partido dos Trabalhadores construiu um projeto que permitiu, né, que permite a minha geração hoje ainda ter capacidade de sonhar, de transformar, de querer fazer outro país para a gente, assim. E é isso, assim. Quando eu comecei a construir uma campanha sobre políticas para as mulheres, foi também muito na tentativa de retomar o que foi do melhor da nossa experiência, né, nos nossos governos. Foi uma elaboração que é a cara do nosso partido, que é a cara do nosso feminismo, que às vezes o pessoal não gosta muito de identificar, né, não identifica conosco, mas que é a vida, né, o projeto que transformou a vida de tantas pessoas. Quando a gente fala, né, de Bolsa Família no nome das mulheres, Minha Casa Minha Vida no nome das mulheres, quando a gente fala dessa prioridade que as mulheres tiveram na construção também das políticas do nosso projeto, sobre esse projeto que eu tô falando, né, sobre essa renovação, uma renovação que olha para o que precisa ser a atualização necessária do nosso projeto, que vem com um plano de reconstrução nacional, a atualização necessária que a gente precisa fazer para retomar a confiança das pessoas, mas sem deixar de estar de mão muito dada com o que é o histórico e o legado petista do nosso país. E aí, gente, com essas... eu vi que o Arthur Henrique entrou aqui na reta final da nossa atividade. Oiê! Antes tarde do que... Estou aqui comprando pão. É isso, Arthur, é isso aí. De máscara. De máscara. Parabéns para todas e todos. Obrigada, Arthur. Obrigada pela presença. Gente, eu vou agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Me deixar à disposição. Quem quiser pode mandar mensagem. A gente fez um esforço de convidar todo mundo para poder estar nesse momento aqui
e escutar um pouco das nossas companheiras, reunir o pessoal para apresentar nossa candidatura. É uma candidatura que se faz com pessoas, então espaços como esses ajudam muito a gente a fortalecer esse projeto. Nós que não temos grandes doadores, né? Que não temos grandes padrinhos políticos, o que a gente tem são várias pessoas que estão apostando muito e fazendo um esforço mais que dobrado para conseguir quebrar o que é a lógica eleitoral aqui na nossa cidade e eleger uma de nós na Câmara, como é o nosso lema. Então, quero agradecer muito vocês, deixar uma boa noite muito caloroso. Dia 15 a gente se encontra na urna e depois, quando tiver vacina, a gente comemora esse processo vitorioso que a gente tem construído até aqui. Lumena, Eleonora, obrigada muito pelo apoio em todo o processo da campanha, inclusive no dia de hoje. Fábio, muito obrigado por ajudar a articular esse encontro e também por todo o apoio que você tem dado na nossa campanha. É isso aí, vamos lá, 13.180. É isso, até a vitória. Beijo, tá chegando o dia, né? Tá chegando, ansiosa aqui. Beijos. Beijo, gente, boa noite. 13.180, é isso, não esqueça. Beijo.